Olá, gente, saudações bactinianas. Estou chegando aos pouquinhos por aqui para mais um bate-papo. Hoje com um momento bem especial para mim, que é para falar sobre o Luna Clara e a minha pesquisa. Então, aos pouquinhos. Oi, Andréia, seja bem-vinda. Esses momentinhos iniciais eu vou pedindo: olá, seja bem-vinda. Rose, é isso? Olá, Rosana. Assim no início eu tenho como indo dar um oi, acenar para todo mundo. Mário, que legal te ver também por aqui. Mário, bem contente. Sempre bom, né, ver os colegas. Então esse bate-papo. Por favor, gente, vão me dando um ok se estão ouvindo bem, se estão vendo bem, se como é que tá a qualidade aí do som e da imagem. Michele, seja bem-vinda. Quem eu já conheço, todo mundo que tá aqui eu já conheço, a Michele não. Se quiserem me falar de onde são, qual é a área, eu sempre gosto de saber. Gosto de conhecer o pessoal que está chegando no canal. Sejam muito bem-vindos, muito mesmo. Então, gente, que legal. Que legal, tudo bem? Boa imagem, bom som, que bom. Muito obrigada pelo feedback. Então, gente, o tempo passa rapidinho, né? Então, a gente sabe disso, né? Que passa voando. Quero pedir só se vocês puderem, nesses minutos, né? Convidem amigos, né? Seja bem-vindo. Bem-vinda. Lucília, isso, né? Seja muito bem-vindo. Então, se puderem ir convidando seus amigos, seus contatos, nesses momentos iniciais que nós temos aqui. Estou bem contente por nós estarmos novamente reunidos aqui no Bactinha Artista. E hoje, assim, passa rápido o tempo, é isso que eu estava colocando, né? Eu já vou iniciando, né? De novo, agradecendo a presença de todos vocês. Hoje não é nenhum entre vozes, eu tô até estranhando que eu tô aqui sozinha. Teve uma hora que eu fiquei aqui esperando, né? Não, mas é eu mesmo só. Eu fiquei assim tão ampla na tela, né? Então muda a nossa percepção, né? Então, mas sou eu aqui com vocês aí. Então hoje a proposta desse momento, ela já deriva de uma. Olha, minha mãe, hoje eu vi ela entrar. Clarice Fius, um prazer. Então, ter a nossa mãe aqui também, né? Nos prestigiando, sempre bom. Obrigada. Então, assim, eu estava começando a falar que esse momento é bem especial para mim. Quando eu criei o canal, um dos meus objetivos, obviamente, era chegar a um momento em que eu pudesse também falar sobre as minhas pesquisas, as minhas, né, os objetos, os corpos que me movem também. E claro que o meu percurso durante o mestrado não poderia ficar fora, né, desse diálogo. Né? Então, quando eu comecei a, em fevereiro, no início de fevereiro, quando o canal surgiu, né, eu fiz uma breve apresentação, né, da proposta, que é justamente trazer o filósofo Bakhtin para um local mais íntimo, né, que a gente pudesse discutir sobre essa filosofia, esse pensamento bakhtiniano, né, mas através justamente das práticas, né? E aí eu defino por práticas tudo aquilo que nos move. Pode ser um filme, claro, eu tenho muito interesse em arte, né? Aí verbal, visual, verbo visual, né? Então faz parte dos meus interesses, literatura, cinema, dança, né? Por causa do meu envolvimento com dança também. E por aí vai, teatro, né? Mas enfim, é trazer justamente para esse campo do diálogo mesmo e de a gente poder observar Bakhtin nas nossas práticas, né? Não só quando a gente também fala de um local acadêmico, né? De uma posição acadêmica onde eu tenho uma pesquisa formal, né? Então, não só nesse âmbito.
né? Porque muitas vezes Bakhtin fica muito restrito ao meio acadêmico e eu acho que ele precisa ser mais explorado, né? Ele merece esse local de destaque. Então, uma das propostas do canal é justamente isso, né? A gente poder dialogar, trazendo esse Bakhtin para esse dedinho de prosa, assim, né? Com esse intuito, né? De realmente pensarmos como é que a gente lida, como é que nós percebemos esses preceitos bakhtinianos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? E também através desse nosso fazer, a partir do que nos move, né? Cada um de nós, que nós temos interesses diferentes, né? E justamente esse olhar é sempre muito rico, né? Essa diversidade de olhares. E já existe o Entre Vozes, que também é esse espaço de diálogo que eu tenho sempre muita vontade. Oi, Ivo, seja bem-vindo. De dialogar sempre com o outro, né? Também para saber não ficar restrita só às minhas vozes propriamente, né? Mas saber o que, que o outro está fazendo, o que, que o outro tá mobilizando aí nesse mundo e que também é muito importante, né? A gente estabelecer essas pontes e poder de fato dialogar, né? E a gente não se centrar só em nós mesmos. Então, Entre Vozes, que é um dos projetos que a gente vem quando eu faço as lives, né? Até agora sempre tem sido nesse formato, né, do projeto Entre Vozes, dialogando com alguém de diversas, e aí essas pessoas que já participaram, muitas delas já aqui comigo, né, a Rosana, a Andréia, o Ivo, enfim, para a gente justamente debater, né, sobre a vida, sobre as relações, sobre isso que nos move e trazendo o Bakhtin, né, trazendo essa pitadinha bakhtiniana para esses encontros, né. Só que aí, assim, né, gente, só contextualizando um pouco, eu acabei começando o canal. Eu ia começar falando sobre Luna Clara, que é o livro da Adriana Falcão, com que eu trabalho durante o meu mestrado, minha pesquisa de mestrado. Só que aí teve toda aquela repercussão também do Parasita, do filme Parasita, e aí eu pensei assim, não, o meu canal ele pretende discutir sobre arte também, sobre cinema, o que está acontecendo em outras áreas, né? E eu tinha assistido o filme, então me suscitou muitas reflexões também a nível de Bakhtin, né? De a gente isso, é ver o filme e aí aquilo me transportou para aspectos bakhtinianos, né? Então eu quis falar sobre isso. Comecei uma série de vídeos, né? Ainda não terminei. E aí o Luna Clara acabou ficando para um outro momento, né? Eu achei que eu ia concluir aquilo mais rápido e aí acabou se desdobrando mais. E eu sempre com aquela ideia, não, eu ainda quero falar sobre o Luna Clara, é fundamental que eu fale sobre o Luna Clara. Por toda, enfim, a memória afetiva que isso tem para mim e pela riqueza justamente do livro, mas enfim, isso essa riqueza toda é o motivo, né, desses encontros aqui. Né? Então, e aí, só para encurtar um pouquinho essa contextualização. Oi, Carmen, seja bem-vinda. Wilton, seja bem-vindo. Que máximo ver vocês aqui. E aí, com essa história do Entre Vozes e eu dar essa prioridade para esse diálogo com outros colegas, outras pessoas que eu fui conhecendo aqui no canal, e essa interação foi riquíssima, né? Um grande aprendizado para todos nós, né? Esses encontros. Eu fiquei pensando assim, gente, eu não tive ainda um momento também para falar sobre mim, né? Eu não tenho em nenhum momento eu me apresentando assim, claro, eu tenho o primeiro vídeo lá no canal, quando começou, e uma reflexão que eu fiz há pouco tempo para explicar um pouquinho mais do projeto, mas eu ainda não tinha propriamente me situado, né? Como se eu fosse uma participante do Entre Vozes, né? Então, quando a gente está ali no diálogo, de certa forma, a ideia é que eu e a pessoa que está comigo, né, a gente possa realmente dialogar, né? A ideia não é
sempre falo, não é a entrevista, é justamente o diálogo, né? Mas não propriamente um momento em que eu vá também dar a conhecer mais explicitamente as vozes que me constituem, né? As vozes da Marice e dos meus eus, né? Sejam os meus eus aqui que me habitam, né? Mais diretamente, mais intimamente, ou os meus outros eus através das pessoas que caminham comigo e que fazem parte dessa caminhada, né? Então, colegas, professores, e, bom, os autores, claro, né? E aí Bakhtin tem um papel fundamental, a Adriana Falcão um papel fundamental, e outras pessoas que eu gostaria muito de mencionar aqui, já de início, não chegaram, né, ainda. Não sei se o professor Flávio vai poder entrar nesse momento, mas em algum momento ele vai assistir provavelmente essa live. O professor Flávio, gostaria de fazer uma menção a ele. Flávio Lunardi foi meu professor durante a graduação. E, assim, foi uma pessoa muito importante, né, no meu processo todo. Foi ele que me apresentou Luna Clara, né? Então ele tem esse papel assim bem marcante na minha trajetória e foi um grande parceiro, né? Além de ter me falado sobre o Luna Clara, ele também refletiu muito comigo, né? Se dispôs a trocar ideias, então foi aquele um orientador informal, assim, né? Vamos dizer. Ele cumpriu muito esse lugar, essa posição de alguém que poderia também me ajudar através do diálogo, né? Porque eu sempre também gostei de acessar as coisas através do diálogo. Então, poder sempre conversar, estabelecer essa interação sempre foi algo muito forte para mim, muito significativo no meu processo. Né? Então, e temos uma história então em relação à própria busca do meu objeto, né? Então, eu tô trazendo aqui, gente, fiquem bem à vontade para fazer comentários, perguntas. A ideia do encontro de hoje é essa contextualização. O dia de hoje é para situar um pouquinho, contextualizar como a pesquisa surgiu, né? Do que ela trata, qual é a relação e esses bastidores mesmo, sabe? Então, era uma ideia que eu tinha justamente de que a gente possa se conhecer melhor, né? Então, o Flávio Lunardi, meu professor, então, ele também teve uma expressividade muito grande no sentido, assim, a Rosana que tá aí, né? Eu sempre acabo repetindo isso, as dicotomias, né? A separação de língua e literatura, que às vezes a gente acaba percebendo de alguma forma, né, por onde a gente vai circulando na academia, né, que começa aquelas classificações, o que tu é, tu é da literatura, da linguística, e eu era da dita literatura antes, né, eu sempre me debrucei mais sobre a literatura durante a graduação, né, e mesmo durante o mestrado. Só que aí eu fui descobri Bakhtin, e obviamente, claro, me apaixonei, né, pelo Bakhtin. E descobri que literatura e linguística tinham tudo a ver, né? Se a gente for pensar em termos de classificação, né? Muitas vezes a gente recebe essa não é discriminação, essa classificação, né? Bakhtin a gente situa no âmbito da linguística aplicada, né? Mas o que é irônico, né? Por toda o fazer do Bakhtin também em termos de se debruçar sobre a literatura, né? E aí se eu vou falar de polifonia, que é o que interessa aqui para a questão também do Luna Clara especificamente, né? Esse debruça sobre as obras de Dostoiévski, claro, várias outras de muitos outros autores, né? Mas aqui para o que interessa no nosso assunto, eu vou focar mais na questão do Dostoiévski propriamente. E aí eu vi assim que eu estava lidando, estava me dirigindo para trabalhar com uma categoria linguístico-literária, né? Então, quando vi a possibilidade de
através de uma leitura, né, de literatura infanto-juvenil, trabalhar com os fundamentos bakhtinianos, né, e aí com a hipótese polifônica no início, né. Então, mas sobre isso a gente vai entrar nisso depois, né. Então, só para trazer essa contextualização e isso para dizer o seguinte, o Flávio, ele é um exemplo para mim de como na vida o Bakhtin vai sendo extremamente significativo para nós quando ele diz que fala sobre as relações dialógicas, né? A gente tem aquela tendência quando quando a gente está sempre na vida e quando a gente pesquisa não é diferente, né? Comentem aí quem é da pesquisa, quem está pesquisando, aquela coisa assim da ideia original, né? A minha ideia, né? E aí a gente vai cada vez mais que vai entrando em Bakhtin, ele vai falando, né, as palavras alheias, o que veio antes, o que veio em conjunto, né? Então nunca é só a minha voz, né? Com a minha voz existem tantas outras que vão constituindo esse grande momento que vai se refinando e vai transformando, inclusive, a nossa própria voz, né? Ela vai se tornando mais potente através justamente dessa união, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Flávio foi justamente isso. A gente começou a conversar. Eu já tinha uma relação forte com ele. Eu estava lendo Bakhtin, começando as minhas leituras com Bakhtin, com problemas da poética de Dostoiévski, né? E outros artigos lá no início do mestrado, né? E aí eu estava indo em busca do meu objeto, né? Eu ainda estava propriamente assim, o que eu ia, com que eu ia trabalhar, né? E claro, sempre gostei muito de literatura, sobretudo literatura infantil e infanto-juvenil, apaixonada, né? E só que muito tomada por Bakhtin, né? E aí eu comentava com o professor Flávio que eu estava lendo Bakhtin, que eu estava lá pirando com aquela leitura na época. E aí eu comentei com ele, depois ele vai poder qualquer coisa me corrigir se a minha memória não está falhando, mas é como eu me lembro da ordem dos fatos, né? Eu comentava sobre a leitura de Bakhtin, né, que eu estava fazendo, e aí eu falava ali sobre a questão da polifonia, do que estava acontecendo, né? E aí daqui a pouco ele me perguntou assim: "Tu conhece Luna Clara, da Adriana Falcão?" Que eu falei que eu queria muito trabalhar com, ok, eu era da linguística oficialmente, né? Mas eu queria trabalhar com literatura e muito com literatura infanto-juvenil ou infantil. E aí ele me perguntou se eu conhecia ou não conhecia o livro. E aí ele até no momento não quis assim me dar muitas informações, né? Aí eu disse, não, mas te ouvindo, eu não sei, eu acho que tem coisa aí. Eu acho que tu poderia dar uma olhadinha nesse livro, tu vai adorar, né? Enfim, ele super apaixonado, além de ser professor, ter me apresentado o Luna Clara e Apolo 11, é super apaixonado também por Adriana Falcão e pela produção dela. Então, assim, obviamente, né? Quando a gente, digam aí, quando a gente encontra pessoas apaixonadas, a gente também se afeta, né, com isso. A gente é contagioso, né? A paixão vira muitas vezes a nossa paixão também, né? A paixão que a gente vê no outro, né? É muito bonito isso, quando a gente vê alguém falando com paixão sobre o que faz, né? Então é muito lindo. E aí, enfim, claro, eu li a Luna Clara em 2 dias, assim, e, gente, é um romance, uma narrativa de 328 páginas, né? Quando ele me falou, tu já leu Luna Clara e Apolônia, eu tava esperando um livro fininho, assim, né? Literatura infantil, infanto-juvenil, não, era um romance, imagina, 328 páginas, né? Mas eu devorei aquela expressão, né? Eu devorei o livro. E aí eu cheguei pra ele e disse, olha, tem coisa aí mesmo, né? Então, assim, a gente não tinha... Ele, obviamente, a gente estava conversando sobre Bakhtin, ele também tinha algumas
Obviamente não que ele seja um pesquisador que trabalhe com Bakhtin propriamente, né, mas ele tinha, obviamente, uma familiaridade, né, com o conceito de alguma forma, né, e aí juntando ali as nossas impressões, ele falou, dá uma olhadinha que tem algo aí. Aí quando eu li, eu disse, olha, me parece que tem algo aí mesmo. Em termos de Bakhtin, né, da polifonia, que daí a gente já vai entrar nisso, e desse romance, né, que apresentou peculiaridades muito interessantes, né, como a multiplicidade de vozes, mas mais do que isso, né? Então já ficou aquela pulguinha, né? E isso eu tô dizendo por quê? Justamente foi aquela coisa, como as ideias elas nascem dessa interação, né? Dessa rede colaborativa. Então eu gosto muito de pensar dessa forma, né? Não é a minha ideia, né? Eu tive a minha ideia, o meu trabalho que foi, claro, tem o meu mérito, fui eu que pesquisei, né? Fui eu que desenvolvi todo o que era necessário, né, para dar continuidade ao mestrado, para efetivar minha pesquisa, mas esse antes, esse percurso, esse diálogo com o outro, que no caso foi com o professor, foi que fez nascer essa nossa hipótese polifônica, né? Que é como eu gosto de chamar, eu até coloquei na própria dissertação, né? Nossa hipótese polifônica. Então, era algo que eu ainda não conseguia nomear, porque obviamente eu não era naquele momento especialista em Bakhtin, eu estava começando as minhas leituras em relação a isso, né? Então, assim, foi um trabalho muito bonito nesse sentido de parceria, né? Poder dialogar com esse professor que me apresentou o Luna Clara, que veio para ficar, né? Então, assim, fica aqui a minha menção ao professor Flávio e também, claro, ao meu orientador, Adail Sobral, que não posso deixar de mencionar. Orientador no doutorado, né? Porque no mestrado ele participou da minha banca, então eu agradeço muito, porque foi graças a também os comentários e o diálogo que nós tivemos na banca de qualificação que a pesquisa também pôde ganhar os ares que, que eram os mais. Era a abordagem mais adequada, mais produtiva para um mestrado, né? Justamente porque a questão da hipótese polifônica para um mestrado, né? Um conceito que é tão denso, a gente discutir em menos de 2 anos fica bem complicado. A gente vai falar sobre isso, mas foi essencial, né, o poder também ter tido essa oportunidade de dialogar com o Adail, que é uma pessoa, enfim, fantástica e que com certeza agregou muito com o olhar e pôde, assim, orientar, né, naquele momento da qualificação os melhores caminhos ali naquele contexto, né, da pesquisa, né? Então, e claro, agradecer sempre a Adriana Falcão, sempre, porque foi uma pessoa assim incrível, que sempre se mostrou atenta, né? Quando às vezes que eu entrei em contato com ela, todas desde o início lá em 2011, 2012, né? O contexto da pesquisa, se mostrou super atenciosa, super colaborativa com o trabalho. A Fernanda que está aí, a minha colega, né, na época também, já desde aquela época, sabe, né, do trabalho da dissertação deriva um livro, né, numa editora alemã, e aí por ser uma editora alemã, o valor, né, obviamente encareceu demais para quem é daqui, né, o acesso ficou bem complicado, né, porque é em euro, né? Mas eu sempre disponibilizo a pesquisa, depois eu vou colocar novamente, né? Vou linkar aqui com a live as referências da pesquisa, né? Mas foi um momento bem importante, né? O convite da editora para transformar em livro também essa pesquisa. Então, só para também mencionar que existe um livro
né, que deriva da pesquisa. Quem se interessar, eu vou deixar novamente os links aqui. Então, gente, o quadro que eu intitulei, né, não sei se vai ficar esse título, mas que eu intitulo como Coração da Pesquisa, traz justamente isso, tá? Essas vozes, assim, como eu disse, dos bastidores da pesquisa, né, do que me interessa, do que as produções, as ideias que eu tenho e que particularmente fui mobilizando e ainda quero mobilizar, mas que dizem mais assim da minha subjetividade, né? Mais de quem eu sou e quem caminha comigo, quem faz parte desse percurso, desde colegas, professores, até o tema realmente, né? Mestrado, literatura infanto-juvenil, linguística, literatura, verbo-visualidade e também na minha tese vai ter esse momento daí também que eu vou falar sobre dança e Bakhtin, né? É para ser a sequência aí também, né? Então, para esse espaço eu vou sempre estar trazendo esse debate, esse diálogo sobre esse campo todo que eu estou trazendo aqui, essa atmosfera, e pessoas, talvez, né, convidadas, assim como vai ter a própria Adriana Falcão no dia 4 de julho, então, reforçando, né, eu achei que ia ser interessante esse diálogo também, que eu já queria fazer há muito tempo para falar sobre o Luna Clara. Hoje é uma introdução, tá, gente? Assim, eu não vou entrar propriamente na análise aqui, tá, do Luna Clara. Esse momento de chegada é um bate-papo assim sobre a pesquisa e um pouquinho como é que ela nasceu, como é que ela se deu, quem é que faz parte, né? Citei o Adail, que fez parte da banca, mas cito também Vera Pires e a professora Neiva Tebaldi, que foi a minha orientadora, que eu acho que é importante a gente falar, né, da nossa linhagem, das pessoas que fizeram parte desse momento, desse diálogo e que me ajudaram na construção dessa pesquisa, obviamente. Minha orientadora não ficaria fora disso, né, e a professora também fez parte da banca. Mas queria situar realmente o professor Flávio, o professor Lunardi como esse aspecto de destaque, assim, pelo diálogo que seguiu, né? Que continuou seguindo, mesmo depois que o mestrado acabou, findou, e o diálogo seguiu, né? Então, gente, eu vi que tem uns comentários aqui, deixa eu ir lendo para eu não me atrapalhar, não ser injusta. Carmen, a interação está presente também no processo de aprendizagem, com certeza. Jéssica, seja bem-vinda. Rosângela, dança contemporânea, seja bem-vinda. Então, gente, é isso aí, né? A interação sempre. Então, a proposta hoje, como eu disse, é essa introdução sobre a pesquisa e o Luna Clara. Eu tinha pensado em fazer vídeos inicialmente lá diretamente no canal do YouTube, mas aí eu achei que tinha muito mais a ver o bate-papo aqui, como esse lugar mais próximo, ainda mais para falar falar dessa subjetividade, né? E eu chamei de coração da pesquisa, porque lá no mestrado, e aí depois eu reiterei no doutorado, ai, gente, vai dizer, quando a gente está pesquisando, é uma dificuldade a gente abrir mão do filho, né? Pro mundo, assim. Contem aí, gente, dividam. É difícil a gente concluir, né? E abrir mão, assim, né? Chega aquele momento, tá, deu, né? Não, agora, assim, a vida após o mestrado, a vida após o doutorado, a gente precisa fazer aquele, né? Não, o que eu podia era até aqui, né? Vamos finalizar temporariamente, né? Porque o diálogo segue, graças a Deus, né? Mas fica essa impressão, né? E aí, quando a gente chega ali nas considerações finais, eu não sei, vou dar minha impressão, tá? Gostaria de saber de vocês como é que foi para cada um, né? Quem quiser também trocar uma ideia sobre isso. Eu É aquela história da subjetividade, né? Na academia, ao mesmo tempo que se quer ver isso, né? Quem é esse sujeito que está ali
escrevendo, né, engajado, né, envolvido com aquele tema, com aquele corpus, né, enfim. Em termos da linguagem, a gente precisa muitas vezes se distanciar, né? Então, esse paradoxo ao mesmo tempo da, da proximidade e do distanciamento, né? Que é um desafio para quem pesquisa, e aí, em termos de linguagem também, como isso vai se dar, né? E aí chegou no momento, quando chegava nos momentos das considerações finais, eu tinha aquela impressão assim que eu podia usar um pouquinho mais, assim, que eu podia colocar um pouquinho mais assim de um acento mais subjetivo. Eu não sei vocês, mas eu para mim assim. E aí teve um momento que eu falei do coração da pesquisa nesse sentido, né? Que eu estava percebendo e sentindo aquele momento como o coração da pesquisa. Claro que o coração tá em todas as outras partes, né? A subjetividade está ali, né? Mas não sei, foi um cantinho assim especial que eu me senti assim, né, com um calorzinho a mais no peito. E aí, quando obviamente eu pensei em trazer esse assunto do Luna Clara, enfim, que eu já queria falar há muito tempo, eu pensei, o coração da pesquisa, né? Então vai ser esse âmbito aqui mais íntimo. Então, hoje a ideia é essa introdução, né, do que trata a pesquisa, esses aspectos, né, básicos, né, vamos dizer assim, para a gente aquecer, né, para os próximos dias. Quem quiser, obviamente, seguir aqui com a gente para entrar propriamente em aspectos mais analíticos, né? Depois eu vou falar do que trata cada dia. Eu já coloquei uma programação ali por escrito, mas vou dar uma retomada aqui. Mas a ideia hoje é essa contextualização, esse bate-papo para a gente entrar e a gente se conhecer um pouquinho mais, como eu disse. Introdução, tá? Eu vou seguindo meu roteirinho aqui porque eu falo, né? É um assunto que me move muito, então me leva para muitos lugares. Eu preciso me ater ao que ficou, o ficou programado para hoje, né? Que amanhã tem outros assuntos. É assim, gente. Sobre a Adriana Falcão, né? Eu não sei quem já leu, já conhece, já tem uma intimidade com a Adriana Falcão pessoa, e eu tô dizendo, né? Aí se a gente pensa em Bakhtin, tem essa diferença, né? Do autor pessoa e o autor criador, mas para a gente trazer um pouquinho do contexto, não vou ficar falando, obviamente, aqui quem é a Adriana Falcão, listando todos os trabalhos dela, porque senão iam ser muitas lives só para dar conta disso, mas vou sinalizar aqui trabalhos que eu tenho muito carinho dela, que conheço, né, que são os meus preferidos, vamos dizer assim, não porque os outros tantos não possam ser também, mas porque eu não conheço, obviamente, tudo, né? Quero me aprofundar até mais em outros trabalhos da Adriana Falcão, porque ela é magnífica. Mas vou citar aqui, então, um pouquinho, né? Só para quem não conhece ou não tem uma familiaridade, né? Porque ela atua nesse campo, obviamente, da literatura, e aí eu vou citar, obviamente, o livro dela, A Máquina, e Mania de Explicação, que foi, né, recebeu indicações ao Jabuti, ao Prêmio Jabuti de Literatura. Então, é um livro lindo, maravilhoso, né? O Mania de Explicação, uma super representatividade para a literatura, né? Nesse âmbito. O próprio Luna Clara, que a gente vai falar aqui, óbvio, né? De 2002, em termos de seriados na TV, porque ela também atua colaborando como roteirista, escritora e de tantas outras formas através da linguagem, né? Então tem o seriado A Grande Família, Comédia da Vida Privada, né? Se eu não me engano, também são séries que eu posso citar aqui também só para localizar um pouco, né? Ela é roteirista da Rede Globo. E o xodó, né, que pra mim é um xodó, é o filme O Alto da Compadecida, né? Então ela adaptou
para TV e depois teve adaptação posteriormente para cinema. Então, a Adriana Falcão vinculada aí a esse trabalho primoroso, né? Só para mencionar alguns trabalhos, né? Então, quem quiser conhecer mais, né, eu sugiro que também acesse, porque realmente a representatividade dela nesse meio artístico é maravilhoso, muito singular. E aqui, claro, a gente vai se debruçar sobre o Luna Clara. Eu quero enfatizar também aqui que até não interessa tanto os aspectos autobiográficos da Adriana propriamente, justamente pensando no aspecto bakhtiniano, né? Aqui o que a gente vai estar trazendo é o conhecimento, assim, a troca de olhares sobre a Adriana na posição de autora-criadora, né? Então, que nem o próprio Adail Sobral fala, né? A personagem como se fosse uma personagem dela mesma, né? Como eu já falei em outros momentos. Então, dessa autora que também é responsável, né? Trazendo a responsividade, ou seja, é uma posição, é um ponto de vista também no mundo, né? E que dialoga de modo peculiar ali na obra, estabelecendo uma relação de maior proximidade ali com o leitor, né? E na própria relação com as personagens, né? Então, é a Adriana, não a pessoa, mas sim esse autor-criador que vai estar sendo colocado aqui, né? Essas características da autoria, né? Então, que é diferente, não é propriamente a pessoa. Né? Então, por isso que para Bakhtin vai interessar isso, o autor-criador, ou seja, essa valoração, né, através dessa posição de autoria que vai sendo mobilizada ali. Então, eu quero compartilhar aqui um momento, como é que eu vou dizer também? Eu vou pedir para vozes do além, não sei se a gente tem tempo, mas eu vou pedir a vocês, se vocês não se importam, acho que pode ser bem legal. E, obviamente, eu podia dizer assim: gente, quem é que conhece o Luna Clara e Apolo 11? Eu gostaria muito de saber quem está assistindo nesse momento e puder colocar um feedback, porque às vezes a gente também fica aqui falando, né? E é tão estranho a gente não ter a imagem de outra pessoa, né? E fica falando que eu tenho curiosidades. Então, uma delas é saber quem conhece Luna Clara, ou Adriana Falcão, ou outras obras, né? Enfim, quiser dar esse feedback, assim, é bem, bem legal. E o Luna Clara, para que a gente possa também falar dele, eu acho que seria legal trazer um resuminho Luna Clara, para quem não conhece, mesmo para quem conhece, porque a proposta aqui é a gente, mesmo aqueles que estão a par da trama, né, do que acontece na narrativa, a gente visitar ou revisitar o Luna Clara dessa perspectiva bakhtiniana. E aí, claro, obviamente é o meu olhar aqui, obviamente muitos outros pesquisadores e colegas e leitores, né, vão ter outros tantos olhares, então, assim, sempre entendendo nada como a verdade absoluta, né, é um olhar, tá? O meu aqui é um olhar de alguns aspectos que me chamaram atenção, né, nessa leitura da Luna Clara. Na época que eu estava escrevendo a dissertação, eu quis fazer uma sinopse, e aí todos acharam que era uma boa alternativa, claro, justamente para que quem não conhecesse tivesse ao menos algum contato breve ali a partir daquele momento. E obviamente, claro, aqui quem não conhece, eu poderia dizer, ó, gente, procurem o resumo lá, ou mesmo eu fazer um resumo aqui, contar o resumo para vocês, mas eu vou pedir licença para que a gente leia a voz do além aqui, minha assistente vai ler a sinopse, que é curta, nem tanto, mas é curta, é uma página. Porque eu acho que vale a pena. Tanto assim, ó, eu prefiro isso do que
vejam aleatoriamente um resumo. Já que aqui é o coração da pesquisa, né, trazer essa sinopse diretamente do que eu escrevi na época tem então essa memória afetiva para mim que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Porque às vezes os resumos eles têm outras energias também, né? E aqui essa sinopse foi construída por mim na época, né? Então muito envolvida com tudo isso. Então eu gostaria de compartilhar com vocês essa leitura. Vai levar alguns minutinhos, né? E eu acho que também fica bacana porque é um momento literário, né? Um momento assim, como se fosse uma contação de história. Porque outra coisa, né, que é bastante importante, é um romance, uma narrativa de 328 páginas. E a Adriana Falcão constrói essa narrativa com, gente, é uma multiplicidade de vozes e personagens fora do comum. É sério, gente, é fora do comum. Eu só não estou mostrando aqui, peço desculpa, o livro com as minhas anotações, meus adesivos e tudo mais, porque no momento eu estou em outro local, né? Quando começou a pandemia, a questão, eu vim para outro local, então eu tenho meu livro em casa. Não estou com ele aqui, mas já postei a foto na própria divulgação aqui também, no cartaz, né? Tem uma fotinho ali do Luna Clara. É, e assim, ó, é um desafio resumir essa narrativa. É um grande desafio. Não sei quem já leu, né? Mas é interessante esse processo. A gente tem uma dificuldade de, bom, eu preciso contar sobre o Luna Clara, porque é uma trama que envolve não só uma multiplicidade, uma infinidade, né, de personagens, um grande número de personagens, e a trama que vai acontecendo ali. É uma teia realmente, assim. Então é uma tarefa bem árdua resumir. Então eu gostaria de compartilhar essa impressão aqui, porque eu acho que também para os diálogos que vão seguir, pode ser interessante quem está aqui e não conhece, né? Porque às vezes a gente deixa para depois e tem um momento aqui de entrar em contato um pouquinho com essa atmosfera da narrativa. Acho que vai ser bem produtivo e pode ser algo bem agradável para todos nós. Certo? Deixa eu só ver um comentário aqui. Estudei sobre o autor criador, mas não conheço a obra. Já vi que teve um outro comentário também que particularmente não conhecia. Então, acho que vai ser uma boa. Então, peço licença a vocês. Então, a minha voz assistente aqui do além vai fazer a leitura. Só confirmem se vocês estão ouvindo bem, tá bom, gente? Alguns minutinhos que eu acho que vai valer bastante a pena, tá? Luna Clara é a personagem que dá abertura a essa trama na cidade de Desatino do Norte. Ela é uma menina de 12 anos, tímida, aluada, que nunca perdeu a expectativa de conhecer seu pai, o sortudo e apressado Doravante. As únicas informações que ela possui acerca dele são as que a sua mãe, Aventura, lhe transmitia. Aventura e Doravante se conheceram na festa comemorativa ao nascimento de Apolo 11, 13 anos antes, oferecida pelos pais do menino, Apolo 10 e Madrugada, na animada cidade de Desatino do Sul. Animação essa que contrariava o vizinho do casal, Noctâmbulo. No entanto, seu erudito, pai de Aventura, desconfiado da pressa de Doravante, pediu-lhe, como a testar o amor do rapaz pela filha, que seguisse a viagem de retorno a Desatino do Norte sozinho, ou melhor, com seu grande companheiro, o cavalo Equinócio, para que ambos abrissem os caminhos perigosos que levavam até a cidade. Para chegar lá, era necessário passar pelo Vale da Perdição, onde residia uma velha tão misteriosa quanto a própria localidade situada entre as cidades Desatino do Norte e Desatino do Sul. No dia seguinte à partida de Doravante,
a família Paixão, isto é, seu erudito, e as filhas Divina, Odisseia e Aventura, acompanhada do inseparável papagaio Pilhério, deveria também partir a fim de encontrar Doravante em Desatino do Norte. No entanto, o plano não se concretizou. Quando todos chegaram justamente ao meio do mundo, descobriram que a ponte que interligava as duas cidades havia se partido, separando inevitavelmente os destinos de Aventura e Doravante. Ele havia perdido a sorte, restando-lhe como companheira a chuva. A família Paixão coube apenas a conformidade com a situação. Neste momento de angústia, os dois empregados da velha, imprevisto e por acaso, surgiram, oferecendo a reconstrução da ponte a seu erudito, porque estavam apaixonados pelas filhas dele, Divina e Odisseia. Como as uniões não eram bem vistas pelo patriarca, imprevisto e por acaso, retardavam a obra o máximo possível para não terem de separar-se de suas amadas. Ao longo da constante procura de Doravante por Aventura, durante 9 meses em Desatino do Norte, ele conheceu o inventor Leuconíquio, responsável pelo segundo intrigante desencontro do casal. Por azar, Doravante partiu justamente no dia e do local em que Luna Clara nasceu, disposto a dar a volta ao mundo em busca da sua aventura. Nos mais de 12 anos de andanças com Equinócio, Doravante retornou a Desatino do Sul, onde a festa prosseguia ininterruptamente. Ali conheceu Apolo XI, que tinha a mesma idade de Luna Clara. O rapazinho, impulsivamente, decide abandonar a rotina festiva de seu lar para acompanhar a dupla na grande empreitada, fato que deixou todos muito apreensivos, principalmente os pais e as 7 irmãs mais velhas dele, Ilha de Rhodes, Pirâmides, Muralha da China, Artemísia, Diana, Alexandria e Babilônia. A partir disso, ainda muitas confusões, encontros, desencontros, idas e vindas. Simultaneamente, dá-se o entrecruzamento de muitas histórias repletas de surpresas. Então, gente, obrigada pela compreensão, pela escuta. Conseguiram escutar? Se puderem, me deem um feedback. Acredito que sim, ninguém falou nada, então acredito que foi tudo bem. Achei bacana trazer a leitura, porque acho que já dá bem a dimensão da quantidade de personagens, né? E aqui um resumo sem spoiler, né? Também isso é importante, né? E realmente, se a gente vai entrando na teia do Luna Clara, muito mais poderia ser dito, né? Porque realmente, mas a gente já tem essa prévia, né, da quantidade de personagens, então dessa multiplicidade, e aí reafirmando aqui, né, o que me chamou mais atenção na história, logo que eu li, é essa multiplicidade, porque é impressionante. Quando a gente. São muitos personagens e essa trama, a forma como eles se relacionam, como essas relações vão se dando, né? A Adriana Falcão, uma curiosidade, né? Ela também. Uma das áreas de formação é a arquitetura. E aí eu acho isso super interessante do ponto de vista bakhtiniano também, porque existe o conceito arquitetônica, né? E é justamente isso, o que ela faz com a linguagem é um trabalho arquitetônico, né? Então, nesse sentido, obviamente nós vamos falar a peculiaridade, todos os trabalhos eles são arquitetados, a gente pode pensar dessa forma, né? Mas cada um vai ter a sua especificidade. Então, os diálogos que vão seguir a partir de hoje para discutir sobre as especificidades de Luna Clara e Apolo XI. Né? Então, hoje eu estou comentando aqui sobre as primeiras impressões com a leitura, né? E que é assim, essas vozes múltiplas, mas ao mesmo tempo com essa organização criativa, né? Que eu, até como eu chamei,
expressa nessa multiplicidade de vozes, e isso instaura um fazer artístico que é diferenciado em termos de outras obras de literatura infanto-juvenil também, infanto-juvenil, né, da época, né, desse cenário, né, então, que instaura assim, um grau de proximidade, me parece, e maior entre justamente autor, personagem e leitor, né? A partir do modo justamente de representação dessas vozes, então como ela representa, né, essas personagens, as estratégias, né, enunciativas que a autora utiliza para dialogar com o leitor e ao mesmo tempo com as personagens, né? Então os recursos que ela utiliza para esse intercâmbio, né? Que não é mais, né, gente, aquele da tradição literária, e que, quando a gente pensa em outras abordagens que não a bakhtiniana, né, trazendo justamente esse cunho social, cultural, né, e não só aquele olhar do autor como naquela posição hierárquica de quem sabe tudo da personagem, né, do início, meio e fim de uma história, justamente com essa configuração, né, essa delimitação, né? Então, justamente e aí esse leitor não indiferente, né? Um leitor que não é passivo, né? Esse leitor que participa, que é levado em conta justamente para essa apreensão, né? Desse todo de sentido, né? Então, essas diversas partes que vão se unindo para que a gente apreenda esse todo do que é Luna Clara. Obviamente, aqui eu tô trazendo de novo reforço, tá, gente? O meu olhar, tá? Aspectos que me chamaram a atenção. Se houver quem daí já leu, já viu e quiser compartilhar também outros olhares, vou ficar muito contente, tá? De ler e a gente poder dialogar sobre isso também. Então, a gente está falando aqui de um diferencial autoral que se destaca, né, em que se destaca o projeto enunciativo, né, então da autoria, esse modo de dizer peculiar, né. Então, quando a gente pensa em Bakhtin, obviamente a gente vai ver que a dialogia ela faz parte das relações, de todas as relações, né, tudo é dialógico, né. Então, eu falar que um romance é dialógico sendo bakhtiniana, né, às vezes a gente fica, não, é óbvio que vai ser dialógico, mas cada objeto traz suas especificidades. Então, o discurso que vai seguir é nesses termos, tá? Do projeto arquitetônico da Luna Clara e Apolo 11 e de como a autora vai construindo a representação das personagens, ou seja, das vozes, das valorações sociais, né? Dessas personagens que são pontos de vista acerca do mundo, né? Desse sentir, ver o mundo. O diálogo, né? Como é que ela estabelece, a autora, o diálogo com o leitor, né? E com as personagens, como eu disse também. E o modo das relações, o modo de organização, né, dessas relações, né? Então, aí ver, como eu disse, essas partes para esse todo, para essa arquitetônica, para esse modo de dizer peculiar, né? Então, a gente vai, a partir de hoje, eu vou trazer esses elementos mais particulares para que a gente possa analisar, e aí eu vou trazer exemplos da obra para que a gente veja cada aspecto, né? Então, eu dividi inicialmente em três, além de hoje, que era essa introdução, né? Esse início, amanhã, que é quando a gente vai entrar propriamente num primeiro aspecto, eu dividi, então, a gente vai falar sobre o modo de representação das vozes, né? Como é que ela representa essas vozes. No segundo dia, então, na quarta-feira, a gente vai falar do aspecto do diálogo, né? Como a autora dialoga. E no último dia, na quinta-feira, trazendo aspectos sobre as relações. Então, como é que se dá essas relações entre as personagens, e aí a gente também buscando
descobrir isso a partir do próprio diálogo, da relação mesmo mais direta entre as personagens. E dizer isso também localiza assim, o estudo, né, se a gente vai falar de metodologia, que obviamente a arquitetônica ela é um preceito, um fundamento bakhtiniano, né, mas acabou isso se configurando como até de certa forma o método, né? Ou seja, essa representatividade, o cunho social, ideológico de cada voz, de cada personagem, essa representação, então a gente traz como um representante de como a autora trabalha com o conteúdo, se a gente for pensar em Bakhtin, né, o conteúdo, ou seja, a valoração, como ela dialoga, a gente vai pensar no material, né, a materialidade, e quando a gente pensa na organização das vozes, né, então na forma, né, que existe a forma composicional e a forma arquitetônica. Obviamente a gente vai falar sobre esses três componentes que dão forma arquitetônica, que é esse conceito, né, a valoração, o ideológico, a representação, para quem não é bakhtiniano, pode ficar assim num primeiro momento, né, um pouco confuso, mas é isso, é essa valoração, né, ideológica, né, o ponto de vista sobre o mundo que nós temos, né, e que na literatura ali tá sendo representada na obra, né, através das personagens, do que cada uma representa na trama, né. O diálogo, então, esse material, porque a gente vai estabelecer contato justamente através de uma materialidade, através desse modo de dizer peculiar, e aí cada autor vai trazer as suas particularidades nesse sentido, e aí a Adriana Falcão tem muita coisa interessante, que é sobre o que a gente vai falar especificamente na quarta-feira. E aí na quinta-feira, os modos de organização, então com a forma composicional, essas partes estruturais, composicionais, mas também de organização, de teia, né, de envolvimento entre todos esses elementos, né, porque quando a gente pensa em Bakhtin, obviamente conteúdo, material e forma, para quem é estudioso, a gente sabe que a gente não divide essas coisas, né? Aqui eu só estou falando conteúdo, material e forma, né? Representação, diálogo e organização das vozes, né? Como um modo didático de situar sobre qual aspecto, no momento da tese, eu estava me debruçando, né? Sobre qual aspecto eu mais estava me detendo naquele momento para trazer os elementos, né? Os exemplos todos. Mas, obviamente, conteúdo, material e forma nós vemos em relação, né? São interdependentes, né? Isso tudo informa a arquitetônica. Então, a gente passou super rápido, tá? Provavelmente eu vou fazer uma dobradinha aqui, tá? Porque já vai acabar o tempo, porque tem algumas coisas que eu ainda quero falar e eu vou deixar gravado, né? Então, quem não puder seguir nesse momento, não se preocupe, eu vou deixar disponível. Mas como eu ainda quero falar algumas coisinhas, eu vou dar sequência. Quem quiser continuar, vai ser um prazer, né? Que tiver com tempo e tiver interessado, eu vou falar mais algumas coisinhas, alguns aspectos, né? Para que a gente possa dar sequência amanhã a partir desse primeiro aspecto da análise propriamente, tá? Que são as vozes sociais, esse conteúdo, né? Como é que isso está se evidenciando ali. E quem não puder, igual, vai ficar disponível aqui e vai ser um grande prazer sempre a gente conversar a qualquer tempo. Eu espero que vocês tenham gostado, já agradeço desde já quem está por aqui e não vai poder permanecer, não vai poder seguir. E agradeço, claro, quem puder continuar e quiser estar junto, vai ser um grande prazer também. Tá? Foi bastante especial para mim esse momento e contar com a presença assim, de colegas tão queridos, né, de antes, durante e deste momento, né, que tudo isso forma esse grande tempo, esse grande diálogo, né, e vocês hoje fazem parte das vozes todas aí, né. Então é isso, gente, quem puder segue, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto.